aí, pessoal, meu nome é Thiago Garantiam, sejam muito bem-vindos ao Filmes Psicotrônicos, o lar do cinema de gênero, e hoje a gente vai falar de He's Watching You. É um filme de 2024, dirigido e escrito por Jordan Voss, que eu não escutei ninguém falar. Chegou agora aí, né, nas locadoras digitais, não sei de onde veio, mas foi um filme que me intrigou pela premissa. Tem uma cidadezinha pequena e assassinatos slashers terríveis começam a acontecer sem que pareça que ninguém dá muita bola. A gente não tem muita noção de quanto tempo se passou, mas de tempo em tempo tem tido esse assassinato. E aí um garoto que é um excluído da sociedade, um nerdão, um nerdola, alguma coisa assim, ele é um fotógrafo, o que meio que contradiz, mas tudo bem, a gente vai debater isso ainda. Mas ele é um nerdola e ele perdeu o pai recentemente. E a ligação muito forte que ele tinha com o pai dele era o cinema. Eles eram donos do cinema ali da cidadezinha, né, de cidade pequena. Então eles tinham essa conexão de fazer filmes e tudo mais. E um pouco depois que esses assassinatos começam a acontecer, o Cameron, que é esse garoto, ele começa a receber fitas que parecem ter alguma coisa, pode revelar uma pista, uma coisa ou outra sobre esses assassinatos. E aí, junto com esse garoto, a gente vai na missão, né, de descobrir o que está acontecendo e também de sobreviver. Ele tem uma irmã e essa irmã tem uma amiga que é a crush do garoto. E também tem um delinquente, um garoto que tá na escola, eles estão no ensino médio, ali no final do ensino médio. E tem um garoto que é um pouco mais velho que eles, porque ele tá sempre repetindo. É essa galera que a gente vai acompanhar, esses quatro jovens que a gente vai acompanhar no filme. E tem mais alguns, né, personagens, mas o resumo da história, o que me deixou interessado, foi essa coisa das fitas VHS que ele vai recebendo, que, né, podem contar o que tá acontecendo nesses casos. E antes de eu entrar, né, no que eu achei desse filme, eu gostaria de pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, deixar no comentário aqui, né, se você já tinha ouvido falar desse filme, se interessou. Não é um filme que tá muito no radar das pessoas, pelo que eu vi, mas, né, é sempre bom a gente trazer aqui uma coisinha que possa trazer uma petiscada pra alguém. Se alguém se divertir assistindo, já vai estar muito bom pra mim. Então deixe seu like, deixe aqui nos comentários outros filmes que você gostaria de ver por aqui. Mas vamos falar do filme. Vou falar pra vocês que com essa premissa de slasher, a gente pode pensar que é aquela coisa muito batida já. É uma coisa que a gente sempre tá vendo, assassinatos em cidade pequena, o garoto começa a receber fitas, né? Tem essas pistas, essas coisas. O que me chamou muita atenção, logo ali no começo, na cena de abertura, já que tem uma morte de abertura, né? Um bom slasher que sempre tem isso. Na verdade, todo slasher que se preste a ser um slasher tem que ter uma boa cena de abertura. Essa aqui não é boa, mas especificamente pelos efeitos práticos, eu diria que é assim uma cena bem interessante. O assassino usa uma chave de fenda, então a galera da direção de arte, né, usa bastante efeito de perfuração. Então enfia daqui pra sair aqui, enfia de cima pra sair por baixo, tem cena que enfia de lado. Eles são muito bons nesse efeito, até se repetem um pouco nisso, mas dá pra você ver que é muito no efeito prático. É claro que efeitos digitais também são utilizados pra aperfeiçoar a coisa toda, mas quando eles fazem uso dos efeitos práticos, o filme brilha. E aí nessa primeira cena que você já vê, pô, um filme slasher, que eu nem ouvi falar que tá se dando o trabalho de fazer efeitos práticos para as mortes, pode ser alguma coisa interessante. E aí vai acontecendo outras mortes na cidade, conforme a gente vai conhecendo os personagens, e a gente vai conhecendo o Cameron, a irmã dele, que é a Kate. Também tem a mãe dele, né? Como eu disse, o pai dele morreu, então eles estão vendendo a casa, eles estão vendendo o cinema, e eles vão se mudar, e os dois não estão aceitando muito bem isso, né? Os dois filhos. A gente vai conhecendo a vida deles na escola, ao mesmo tempo que os personagens adolescentes são apresentados e logo depois são assassinados. Então, tem essa coisa dos slashers, né? Que slasher precisa de adolescente pra morrer, né? Tem que ter a contagem de corpos. E você vai se interessando ali pelaquela matança, porque realmente as mortes, a segunda morte que eu acho que é bem legal também, que enfia a chave de fenda de frente assim, e é um efeito bem interessante. Então você fica interessado ali. Embora a dimensão ali, como a história tá sendo carregada, não seja tão legal assim. O meu problema, na verdade, é que eu tava muito interessado na parte estética do filme, eu acho que ele tem um visual bonito, é uma fotografia que tem uma coisa ali e essa parte dos efeitos práticos. Quanto aos personagens em si, o Cameron é pra ser um nerdola e ele é todo esquisito, o menino parece que não consegue falar direito, ele anda todo esquisito. Eu até pensei que eles fossem entrar dele ser autista, alguma coisa assim, mas ele não é, eles nunca entram nesse aspecto, né? As pessoas só fazem bullying com ele por ele ser assim. Mas é um menino com a talaga de pescoço desse tamanho assim, um menino de ombros largos, fortes. Ele é fotógrafo. Falam que ele sofre bullying por causa do óculos, mas tipo, é aquele óculos redondinho igual eu tava usando antes, que todo mundo usa, todo mundo que é descolado, não que eu fosse descolado, porque eu não sou, mas todo mundo que é descolado usa esse óculos. Então por que que esse garoto não é pra ser um outsider, pra ser um fudido, um perdedor?
Eu não consegui comprar que esse garoto era um perdedor, porque ele tem todo o físico de alguém que não é pra ser, a aparência de alguém que não é pra ser um perdedor. Eu não consegui comprar isso muito bem. Mas enfim, de toda maneira, todos os outros personagens parece que eu não consigo acreditar que esses personagens existem. A irmã dele, tudo bem, ela é, né, a garota que não quer nem ser popular, mas também não quer ser excluída. Ela tem um namorado que é do time de futebol, que é um babaca, que faz bullying com o Cameron, o irmão dela. Mas o grupo de amigas dela é ela, uma loira super patricinha, e a Shawn, que é a Elizabeth Yu, que é a única atriz aqui que eu reconheço, porque ela foi uma das filhas de May December. Então, ela é a melhor amiga, é uma das amigas ali da Kate, né, da irmã, e ela é filha do xerife. Então, o grande tchan dela ali na história, que ela tem esse envolvimento, é que ela é filha do xerife. E, né, o Cameron fez uma matéria falando que, pô, tem esses assassinatos acontecendo, que esse The Pill, esse assassino mascarado tá matando todo mundo de tempos em tempos e ninguém faz nada, inclusive o xerife, não sei o quê. Aí o pai dela já não gosta do menino e tudo mais. Mas esses personagens não existem. Essa menina, essa Shawn, jamais seria amiga da Kate. Até eles poderiam ter sido amigos. Mas ela não seria popular, ela parece que não gosta das crianças populares. Essa Patricinha, que é amiga delas ali, que eu nem me lembro o nome, ela também não seria amiga deles. Sabe, esse grupo de amigos não existe. Aqueles, você olha pra cara dos nerdola não, dos atletas, eles não me parecem atletas, eu não consigo acreditar nesses personagens. Isso me tirava muito do filme, porque eu ficava pensando nisso. Esses personagens não existem. Eu falo, mas nos anos 80 os personagens também eram todos, né, uns adultos. Aqui é adolescente, você vê que é adolescente mesmo fazendo adolescente. Mas, né, mas eu acreditava. Eu sentia aquele mundinho real. Então, enquanto você olha os efeitos práticos do filme, te trazem para uma realidade que, né, olha, isso aqui existe, olha esse efeito prático, esse sangue voando, essa perfuração maravilhosa acontecendo, os personagens eu sinto que não existe. Aí eu fico meio assim, por fora. E além do que, né, essa história da polícia, a polícia, eu não consegui entender as mortes do filme. Porque o menino fala que acontece de tempos em tempos, aí tem uma hora que ele cita o nome de quem já morreu, uma ruma de gente, mas o policial não tá investigando, ninguém tá falando nada desse assassino, eles falam que é meio uma lenda urbana esse assassino, mas ao mesmo tempo tá acontecendo, a gente vê acontecer 4 mortes. Tem uma morte recente, o pai dele morreu recentemente também, mas ninguém tá investigando? Que tempo, de tempos em tempos, quanto tempo? Um mês? Porque eu falo que o povo esquece e deixa pra lá. Ele mata de tempos em tempos e aí as pessoas esquecem e deixa pra lá. Mas é décadas? A cada ano? Como é que funciona isso? Eu não entendi essa parte. E, cara, eu tava gostando, como eu disse, da parte dos efeitos práticos ali, eu tava envolvido na ambientação do filme. Quando ele chega mais ou menos na 1 hora, tem uma cena muito específica num parquinho de criança que parece que tudo desandou. Eu diria que é porque eles usam um efeito digital muito ruim nessa cena. Depois de todos os efeitos práticos maravilhosos, a gente viu umas 4 mortes até aqui com efeitos práticos incríveis, chega um efeito digital, um sangue, aquele sangue falso voando. Esse sangue falso me tirou e eu não conseguia parar de pensar, porque nessa cena, aí eu posso estar errado. Eu acabei de ver o filme, eu desliguei o filme aqui, só vi aqui a ficha técnica do filme e já vim gravar pra vocês, porque eu quero essa naturalidade com vocês sempre, essa honestidade. Então, pelo menos quando for esses filmes de Vale Review, vai ser assim. Mas aí nessa cena de parquinho tem um erro de eu acho que é um erro de montagem, de continuidade, não sei se não foi alguma confusão ali que me tirou muito, porque eu não conseguia parar de pensar nisso. A gente foi para as próximas cenas do filme e eu não conseguia mais me concentrar porque eu tava pensando, não é possível. Esse menino caiu aqui, como é que esse menino tava lá depois? Eu fiquei tentando remontar o filme na minha cabeça, não conseguia. E aí parece que depois disso tudo desanda. Parece que a culpa do efeito digital, aquele efeito digital me tirou do filme, eu comecei a ver todos os defeitos, que parece que depois disso ele tá te tirando cena. Tem uma cena que a pessoa abre uma lata de lixo, ela encontra o corpo. Aí você vê que ligaram pra polícia. Aí a menina lá, a Shawn, tá lá com o pai dela na delegacia. Aí ela vê o pai dela atendendo a ligação que acharam um corpo. Ela sai correndo. Na próxima cena, a pessoa que encontrou o corpo já está em outra cena que não tem nada a ver com isso. E a menina que saiu de lá porque ela ouviu que acharam um corpo, ela também não foi atrás do corpo. Ela vai fazer outra coisa. E aí tem várias outras cenas também que existe um mundo de cinema, um universo cinematográfico que acontece entre as cenas, né? Muita coisa fica pra gente completar na nossa cabeça. Beleza, é do cinema isso, né? Acontece, a gente tá treinado pra isso. Aqui me parece que faltaram cenas, não sei se foi cortado na edição. O filme tem 1 hora e 42. Não sei se ele tava com 2 horas, deram uma picotada ali, mas tem alguns momentos que parece realmente que tá faltando cena. Isso me incomodou, porque eu falei, não é possível, eu tô ficando maluca. Eu tava lá pensando ainda na cena do parquinho, que tem um erro de montagem, que eu tenho certeza que é um erro de montagem. E aí eu consegui pensar nisso, pô, cadê a cena aqui que é pra ter? Cadê a cena? Então foi me decepcionando, e aí a gente vai chegando no momento da revelação, quem é o The Pill. Eu nem falei tanto The Pill, porque a gente vê muito mais
esses personagens que a gente tá acompanhando. Tem as cenas de morte e tudo mais, mas elas são sempre depois de uma cena com os adolescentes também. Então, esse personagem, apesar dele pra ser o grande mistério ali, você fica meio desligado, você tá mais ali se preocupado com o Cameron, que é o drama que o Cameron tá vivendo, que é essas fitas que estão chegando, tá abalando ele, aí ele tem um romancinho dele com a Sean, que você fica ali mais envolvido com aquilo do que o próprio The Pill. E aí quando a gente chega na revelação no final, tá um pouco óbvio, apesar de tudo. O filme tenta muito te indicar pra um caminho, e aí quando ele tá te jogando demais que é pra esse caminho, não vai ser. E aí a resposta também era a única coisa que dava pra ser, sabe? E, pô, tá bom, que bacana, mas tava esperando talvez uma reviravolta, uma coisa assim, porque eu acho que era pra ser uma reviravolta, mas não funciona como uma reviravolta. É um filme ruim? Não é, eu me diverti assistindo. Depois que, né, eu fiquei pensando até nos erros ali, nas faltas de cenas e tudo mais, que me incomodou um pouco. Mas eu tava me divertindo, eu fiquei entretido. 1h42 eu tava ali. As cenas de efeitos práticos, depois da cena do parquinho, tem algumas de efeitos práticos ainda, apesar de que a maioria começa a voar muito sangue falso. E o sangue falso me tira muito do lugar. Mas tem algumas coisas bacanas. E eu acho que é um filme interessante, acho que pelo menos pelos efeitos práticos e pela imagem, que é bem bonita, a coloração, essas coisas assim, é um filme agradável de assistir. As cenas no escuro você enxerga tudo que é pra enxergar, então parabéns, exceto o final. O final que é o final de tudo, o momento da catarse ali, que é pra você enxergar a maquiagem da coisa que aconteceu, não dá pra muito bem. Mas efeitos práticos muito bacanas. A maquiagem do assassino, a máscara dele parece uma máscara feita de durex. E aí me tirava um pouco, porque, não porque ela é feia, pô, poderia ser um visual bacana, parece muito os assassinos lá do, o pessoal lá do Us, né, do nosso, do Jordan Peele. E aí, poderia ser um visual bacana, né, a capona vermelha, a roupa vermelha, a máscara ali, só que aquela máscara de durex, essa máscara foi feita de durex. Mas eles te colocam, às vezes, pra olhar por dentro da máscara, pelo ponto de vista do assassino, e você não enxerga porra nenhuma. Tem tipo os buraquinhos ali pra você enxergar, mas tá todo torto. Se eu correr pro lado, ele não vai me enxergar. Eu acho que é muito fácil fugir desse assassino. Porque, ele chama the pill, né? A pílula. Porque se a criança não se comporta, ele vem e dá a medicina que ela precisa, né? Ele medica ela. Por isso que ele chama the pill. Mas eu não fiquei com medo dele. Pô, morte grotesca, uma chave de fenda, perigoso. Todo mundo tem, né? Receio ali. Mas eu tô vendo o ponto de vista dele, ele não tá enxergando nada. Que eu vou fugir dele? Eu não enxergo também. Eu não seria esse perigo que ele é, então ele também não vai ser. Mas vale pelos efeitos práticos, eu digo que vale muito a pena assistir. E vale você assistir também pra você tirar sua própria opinião. É bacana, eu dei uma nota 3 de 5 pro filme, que realmente os efeitos visuais me conquistaram bastante. Ele tem uma trilha sonora ali, tem hora que entram os sintetizadores, tem uma hora que parece até uma trilha sonora ali dos anos 90. Eu não acho que ele tem muito esse apelo nostálgico de slashers. Ele não vai muito pra esse lado, ele tenta criar uma coisa, apesar de ter fita VHS, ele não vai pra esse lado, ele não fica na nostalgia do cinema, né? Porque tem o cinema, o ambiente, né? O prédio cinema, mas ele não vai pra esse lado da nostalgia dos filmes, essas coisas assim. Eu achei isso bacana. É uma diferenciada de filmes slashers atuais, que só apelam pros anos 80 e 90. Eu acho que isso, né, tem um frescor, tem uma coisa. Acho os personagens uma bagunça, mal caracterizados, e acho que essa construção do filme fica um pouco confusa. Mas, em geral, assim, foi agradável, foi divertido de assistir. Fica aí a minha nota 3 de 5. E agora eu vou comentar algumas cenas com spoilers, porque tem umas coisas que, assim, não entendi. Inclusive a cena da montagem. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like, deixa nos comentários se você se interessou. Deixa recomendações de outros filmes. E agora vamos para os spoilers. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler. Bom, galera, tirando o fato, né, de que eu não acredito que esse menino é um nerdola, no final de tudo, o assassino é o pai dele, que tava lá, né, no começo. Essas fitas, você já sabe que o pai dele tem essa relação com ele das fitas. Eles não deixam muito claro que o pai dele dava fitas pra ele, quando ele era criança. Isso é uma revelação que ele faz em outro momento do filme. Mas nas fitas é sempre o pai dele e ele, quando ele recebe essas fitas, tem cena dos assassinatos, tem cenas dele criança com o pai dele. Então, assim, ou é ele ou é o pai dele, né? Você já fica assim, com essa relação dos filmes. Quem tem a relação com os filmes é os dois. Então é uma coisa com os dois. O filme não tenta jogar que é a irmã, o filme tenta jogar que é o Cameron. Não, eles nem apresentam uma outra pessoa que possa ser. Ah, o menino latino lá, que é o repetente, pode ser. Eles nem tentam arriscar isso. Então, pra jogar ele no final, você fala, ah, meu Deus, é o pai dele não morreu. Só podia ser.
Ou é o Cameron ou é o pai dele. Eles estão jogando muito que é o Cameron, não vai ser o Cameron, então tem que ser o pai dele. E me pegou muito porque o pai dele é um homem negro. Ele é um garoto negro também, né? A irmã dele. A mãe dele me parece mais latina. Não sei dizer se a atriz considera uma, né, uma afro-americana, não sei dizer. Mas é uma família negra. E aí você tem o pai no final, é um serial killer negro. Eu não sei se é pra ser um Chan isso, se é pra ser, né? Que representatividade? Não sei. Eu não vi aqui se o diretor do filme Jordan Voss, ou a Jordan Voss, que pode ser uma mulher também, eu nem pesquisei essa parte, aí fica defeito meu mesmo. Mas eu achei curioso você ter um personagem que é um serial killer que tá matando há gerações e gerações, né? Há muito tempo na cidade, que eles não explicam o tempo, como eu disse, é uma semana, é um mês, é um ano, é década. Mas eu achei engraçado de ser um homem negro com, né, com todos os estereótipos e sadismos de serial killer de filmes slasher, mas é um homem negro. Então é meio que uma reviravolta. É interessante, mas ao mesmo tempo, sim, representatividade? Precisa dessa representatividade? Não sei. Mas toda essa construção, acho que é pra ser uma reviravolta, mas não funciona como uma reviravolta. E o pai dele, quando se revela, é um canastrão e mais, aí tem cenas de tortura com a mãe dele, bota a culpa na mãe dele, fala que, né, a mãe dele sempre soube, nunca fez nada, tentou afastar o filho. E aí, durante todo o filme, a irmã dele vai falando pra ele: pô, você tem uma ideia do seu pai, mas esse pai não era meu pai. Você ia no jogo com ele, você tem lembrança dele no cinema, mas esse pai não existia pra mim. E aí você já fica com o pé atrás, pô, o filme tá me jogando contra o pai. Apesar do Cameron tá ali, o filme tá me jogando contra o pai. Acaba que a reviravolta no final não funciona tanto como uma reviravolta. Você pode até duvidar em algum momento que é o Cameron, porque ele encontra a fita lá no final, escondida na casa dele. Uma fita escondida, aí ele vai pro cinema. Pô, vai ser ele? Não vai. Não vai ser o pai mesmo. Apesar de que no final, a última cena do filme, e eu tô gravando tudo isso sem roteiro, tá, galera? Vai ficar uma confusão, mas a gente vai levando. Aos poucos eu vou aprendendo a ser um youtuber de novo. Mas ele, no final, eles mudaram, né? Eles matam o pai no final, que inclusive é a cena que eu falei que é pra ter a maquiagem foda, né? Do crânio dele esmagado, que a filha dele mata ele. Mas tá escuro, você não consegue enxergar. O filme todo você enxerga belíssimas maquiagens, né? Efeitos práticos de coisa, e ali no final, que é pra ser o rosto macetado, você não vê muito bem. Tem uma outra cena do o namorado da filha. Ele morre no vestiário da escola e mostra o rosto assim, a maquiagem, mostra o rosto dele quebrando, amassando, depois mostra o rosto todo fudido. Então, eles fazem maquiagens bacanas, mas aí no final, que é pra ter o catarse de ver o assassino morto, não dá pra ver. O Cameron tá indo lá no. Eles mudaram de casa, né? Mas, pô, agora a gente tem que vender essa casa, né? Chega. Aí eles vendem a casa e estão numa casa nova no final, estão lá, família unida, amor, né? Prevaleceu, agora não tem mais nada entre eles. E aí toca a campainha, eu achei que fosse ser a Shawn, porque a Shawn sobrevive. O assassino pega ela pelo pescocinho assim, vai pra matar e resolve largar ela. Não mata ela por razão nenhuma, fica explicada. Ele viu ela com o filho dele, sabe que o filho dele tem crush nela? Não sei. Mas aí o Cameron abre a porta e tem uma fita no chão. Ele pega a fita, olha pra fita, olha pra frente, tem lá o Depil do outro lado da rua. Aí ele acena pro Depil e some, a imagem some. Então, ele tá vendo alguém? Ele virou o Depil agora? É isso que ele tá vendo dentro da cabeça dele? Quem que deixou essa fita? Eu achei que fosse a Shawn. Que a Shawn sobreviveu porque o assassino viu a maldade, sei lá, qualquer coisa assim pra fazer sentido aquela menina ter vivido. Mas ela nunca mais aparece também. E fica por isso, que o pai dele quer treinar ele pra ser, né? Quer que ele seja a mesma coisa que ele. Então, desde criança, nos vídeos a gente começa a ver ele com a mesma máscara do The Pill. É com o pai dele. Eu não sei como ele não tinha lembrança disso, como ele não tinha visto essa fita antes, mas enfim. Fica aí, né? Várias coisas que esse roteiro vão deixando a desejar de informações que parece que eles não deram pra gente. Ou querem que a gente acredite. Mas assim, é um filme que funciona no final. É confuso, tem vários furos de roteiro. Não furo de roteiro, eu não gosto dessa expressão, porque o roteiro tá ali do jeito que é pra ser, feito do jeito que o diretor quis. Se ficou uma merda, a culpa é dele. Mas, pô, tem informação faltando, eu senti falta dessas informações, esses buracos assim. Que fica na. Parece que foi gravado, você sente que foi gravado e foi cortado. Essa é a sensação que eu tenho. Mas enfim, como eu disse, né? É um filme que é interessante de assistir pelos efeitos práticos muito mais e pelo visual. É que efeitos práticos também entra aí no meio. Mas a cena da montagem que eu falei que ia comentar com vocês e não comentei, o Cameron tá. Os meninos bullies da escola, os atletas pegam ele, 3 dos atletas, amarra ele no parquinho e começa a assustar ele, fala que vai bater nele, fala que foi ele que matou o outro deles, que morreu, não sei o que. Ele fala, não sei o que, começa a chorar. E a atuação do menino nessa hora é muito boa. Aí eles saem e deixam lá, o The Pill vai te pegar então, e sai.
Aí volta alguém vestido de vermelho, mas a máscara não é a máscara do The Pill. Então você já sabe que não é a máscara do The Pill, não é o The Pill. E aí o menino se mija todo, aí você vê que é os adolescentes que estavam filmando ele pra assustar ele. Aí quando os adolescentes estão lá tirando sarro e o The Pill não existe, chega o The Pill e faz a matança. Aí ele pega o primeiro garoto, cutuca por trás, o menino cai. Pega o segundo garoto, enfia a chave de fenda aqui, bacana, feito aqui o maxilar dele saindo, é efeito digital nessa parte, é o sangue espalhando ali é falso, ó, a coisa saindo também. E daí já me tira, começa a me tirar. E aí esse terceiro garoto, o que é o bullying, o chefe dos bullies, ele corre e ele cai. O The Pill pega ele, check, 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 check. Esfaqueia o garoto, acabou. Você vê sangue voando, aquele sangue digital que foi o que me tirou de todo o filme, que estragou o filme pra mim, foi esse efeito digital, depois a sua vida é feito. Aí muda pra a câmera de longe, o plano assim, né, pra mostrar o lugar todo como tá. Aí o Cameron tá lá amarrado, o The Pill tá na frente dele, você vê um garoto correndo, cai na água, morre afogado lá, dá paralisia cerebral nele, será que acontece? Morte cerebral. Cai. É pra ser esse garoto que ele fez tuc, 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 que tava no chão caído, morto já. Que esse menino, só que a câmera, o jeito que filma assim, o menino já tá lá na frente. Parece que foi um erro de montagem que gravaram com o menino morrendo ali e gravaram com o menino correndo. Só que não tem continuidade essas duas cenas. Pelo menos pelo que eu entendi ali da coisa. Pode ser também que eu não entendi He's Watching You. Pode ser que eu não entendi He's Watching You, né? Acontece também. Mas essa cena toda não ficou agradável, não. Ficou faltando alguma coisa ali na fluidez da cena. Não deu nem pra entender. Eu fiquei achando que era um quarto garoto. Que quarto garoto que é esse? Eu só ficava pensando nisso, não é possível. Aí vai pra cena, o menino indo pra casa dele, não sei o que, perturbado, que daí o xerife vai lá acusar ele. Ele tava amarrado no brinquedo, né? Hoje é amado no brinquedo, mas é ele. E eu só consegui pensar nisso. O que aconteceu naquela cena? Quase que eu voltei pra assistir, mas não vou fazer isso. Bom, esses foram meus comentários de He's Watching You. Todo confuso, porque eu não fiz roteiro, não fiz nada. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, agora que eu voltei a gravar, porque os primeiros vídeos que vocês viram eram de dezembro, quando a minha mão começou a ficar ruim, agora minha mão tá pior. E eu não sei nem como eu vou editar isso, mas vai sair pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses comentários, que vocês se interessem por assistir o filme também, né? Pra tirar suas próprias opiniões, é claro. Deixa aqui o like, que o like é o que ajuda o YouTube a ver que você tá gostando. Se compartilhe com as pessoas. Deixa aqui nos comentários outros filmes que você gostaria de ver, como eu já disse lá na frente. E até o próximo filme. Beijos!